passar e cada vez mais vai ficando uma vida de cansaço, de enfado, porque você vê pessoas evoluindo, você vê pessoas que confiam que vai dar certo, porque, queridos, nem Deus vai fazer algo por mim se eu não colocar a minha vontade naquilo. Se eu não trabalhar a favor, Deus não vai vir e falar: Angélica, vem aqui, me sacudir, me jogar no altar, fazer eu tocar todos os instrumentos, cantar e ser a maior pregadora, enfim. Não vai acontecer. Então hoje eu quero te falar de 5 atitudes que vão te ajudar a libertar de si mesmo. Amém? Amém. Porque confiar no próprio eu, querido, segundo a experiência. Quem já ouviu? Eu acho que todo mundo aqui já ouviu uma pessoa falar, mas eu tenho experiência de vida nisso. E como é que foi? Foi bom? Foi ruim? E hoje? E onde está a sua vida? Sabe aquele versículo que diz: pelo fruto conhecereis? Tem segredo nisso? Não tem, irmãos. Não tem. Realmente pelo fruto se conhece a árvore. Então você precisa se libertar de si mesmo, para que a confiança total da tua vida e tudo que envolve ela esteja em Deus, porque a vontade dele vai se cumprir à medida do teu esforço. Amém? Quando você entregar as tuas limitações para o Senhor e dizer: Senhor, me ajuda, mas fazendo algo para que aconteça, aí você vai começar a entender como é bom Deus eu confiar. Vamos entrar na palavra agora? Salmos 37, pode abrir para mim, versículo de número 3. E eu vou ler até o versículo de número 8, amém? Quem quiser acompanhar aí na palavra, aleluia. Salmos 37, glória a Deus. E aí tem pessoas que ele não confia que Deus fez. Deus nos fez para o seu louvor, amém? E tem gente que acha que não é capaz de somar no corpo de Cristo, queridos. Manda essa dúvida embora, a dúvida do cão, do Satanás. Você tem um dom e é especial para Deus, é importante para a tua igreja, então agregue, amém? Amém. Se una. Manda embora. Não, mas já tem gente demais. Mas você experimentou fazer algo? A sua ideia junto com os seus 10, 15 irmãos vai fazer algo diferente acontecer. Deus não precisa de você, mas você precisa dele para crescer, para aprender, para ser alguém, amém? Para ser ministrado, glória a Deus. Aleluia. Vamos ler? Confia no Senhor e faze o bem. Assim habitarás na terra e te alimentarás em segurança. 4. Deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá o que deseja o teu coração. 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. E Ele fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito como o meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te enfades, presta atenção, não te enfades. Quem não descansa, irmãos, vive enfadado, vive cansado. Literalmente, não te enfades por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa maus desígnios. 8. Deixa a ira. Quem que tem que deixar? Eu, você. Abandona o furor, não te enfades novamente, pois isso só leva à prática do mal. Então, não sei se você reparou, mas esses versículos, eles passam pra gente, aí tem um verbo, né, a colocação de verbos primordial. E aí você entende que há uma sequência do que Deus está te mandando executar na tua vida na prática. Começando pelo versículo 3. Manda você confiar no Senhor. Vamos abrir agora em Jeremias 17:5. Aleluia. Confia no Senhor. Glória a Deus. Assim
diz o Senhor. Maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Aqui não está falando de outro homem, está falando uma confiança em si mesmo. Eu posso, eu faço, eu tenho o controle, eu estou no controle. Não, você não está. Segundo a palavra, a pessoa que assim pensa, que tem esse raciocínio, ela se faz maldita. Amém? Por quê? Porque a palavra manda você confiar no Senhor. A palavra manda. O que é confiar no Senhor? Deixa o cansaço de lado. Deixa o enfado. Para de olhar a circunstância da grama do vizinho, que é mais verde que a sua. É um ditado ridículo, né? Que remete a tantas coisas, mas não é sobre isso que eu quero falar. Tem pessoas que não confiam no Senhor e fica confiando na vitória. Você não sabe o que a pessoa fez para conquistar, o porquê você vai olhar e desanimar segundo a tua própria vida. Isso é o que? Concupiscência da carne, dos olhos. E vai te fazer estar nesse versículo de Jeremias: maldito o homem que confia no homem. Sabe, confiar no teu próprio caminho. Ele fez, eu quero mais. Por que ele pode? Quem já ouviu essa frase? Por que ele pode ter e eu não posso? Por que ela pode ser linda e maravilhosa e eu não posso? E aí, a partir desse pensamento, você está confiando no teu próprio ego. Você começa a correr para as suas conquistas pessoais. E você é tomado sorrateiramente. Sabe por que maldito é o homem que confia em si? Porque você não vai cair da escada, subir num degrau. Você pode se arranhar, pode torcer o pé. Sorrateiramente, você pensa que está em um bom caminho e vai subindo, segundo o teu próprio entendimento. Está dando certo, eu estou indo, eu estou fazendo, mas você no meio do caminho não tem confiado no Senhor. Então uma hora você vai cair da escada e o tombo vai ser feio. E quantas pessoas caem e não conseguem mais se levantar? Por quê? Porque o ego inflama. Sabe por quê? Porque o homem que olha para si, se achando o máximo, aquela autossuficiência de que eu lutei tanto e consegui e continuarei. E a palavra vai dizer a mim e a você que nenhum fio de cabelo nós podemos acrescentar da nossa própria cabeça. Então é maldito por quê? Porque Deus é quem tem o poder e o controle sobre todas as coisas. Sobre todas as coisas é a existência minha e sua, das nossas vidas. Ele tem o controle, Ele é o Criador. Então quem somos nós para contender? Você deseja, sabe aqueles planos? Ah, mas quando eu ficar entendido, eu vou confiar no Senhor e vou fazer. Quando eu conseguir tal coisa pessoal, eu vou e dou o testemunho. Então a sua vida, seu testemunho pessoal, não é o maior presente que Deus te deu? A salvação que te conquistou, que te resgatou para Jesus? E cadê as tuas palavras? Cadê as tuas obras? Confiar no Senhor é não deixar passar, queridos, em branco toda a boa obra que Ele já executou na tua vida. Aleluia, confiar no Senhor é não olhar para a direita, para a esquerda, muito menos para trás. Porque se você olhar para trás, só é bom pelo simples fato ver quem você era sem Deus e quem você é na presença dEle. Só por esse grandioso motivo, por esse milagre executado de Jesus a mim, eu tenho, aleluia, alegria de salvação em saber que eu não sou mais, não faço mais, e que não me importa a riqueza da minha vizinha, não me importa a beleza daquela pregadora que está em alta, não me importa a ostentação de pessoas. Tem crente que está perdendo tempo preocupado, porque a igreja lá de baixo tem gesso, a igreja lá de baixo, ai, a tela é maior, ai pastor, são muitos, sabe, muitas pessoas que congregam e a minha igreja não é. Enquanto você ficar pensando dessa forma, é um exemplo claro de que nós vivemos hoje como igreja do Senhor. Quando você pensa assim, você se faz maldito, você está confiando o quê? No que o homem é capaz de fazer, e o homem não pode contar os seus dias. Segundo o salmista, ele vai clamar a Deus pedindo: Senhor, me dá sabedoria para que eu possa contar os meus dias, aleluia. Mas é confiando no Senhor para que eu possa contar com sabedoria, aleluia. Viver com sabedoria, apreciando tudo que me vem, aleluia. Porque digno eu não sou, mas que vem do céu cada dia é um novo começo, é uma nova história para mim. Então,
Aí você confia. E o segundo passo é: deleita-te no Senhor. Porque você confia. Tá difícil? Você vai conseguir resolver? Você tem o poder sobre tudo? Você tem o controle da vida e da situação de agora? Não, você não tem o controle. O que você faz enquanto você não vê nada acontecer? Deleita-te naquele que é fiel, começou a boa obra e vai cumprir. Deleita-te na presença do gigante que se coloca à tua frente para te livrar dos teus acusadores. Deleita-te naquele, aleluia, que te chamou para ser salvo, redimido. Deleita-te naquele que tem o poder sobre a vida e sobre a morte, e ninguém dá fora dele. Se eu tenho esse Deus grandão, aleluia, eu preciso me deleitar. Senhor, eu não tenho compra em casa, mas eu vou me deleitar, porque se não está me faltando o alimento de hoje, o Senhor vai prover o de amanhã. Senhor, eu gostaria de ter uma renda fixa para cuidar da minha família, mas se o Senhor está cuidando de cada dia, quem sou eu? Então eu vou me deleitar, eu vou ouvir louvor e vou chorar, eu vou agradecer durante a noite, eu vou me levantar e fazer melhor que o dia anterior, e eu vou continuar, porque eu me deleito na vontade dele sobre mim. Hoje eu até brinquei com a família, eu falei, o bispo fez um pão, essa semana foi a semana do pão caseiro, já foram uns quilos a mais. Eu falei, comi com gosto, porque eu não estou doente para dizer que não posso comer. Porque tem pessoas que não apreciam a bondade e a misericórdia de Deus que nos acompanham, queridos. Você não tem o poder e o controle de nada, você fica recriminando aqui, não quero ir para a igreja, não quero ver irmã, não quero isso, não quero aquilo, não gosto de fulano, não gosto de ciclano. Daqui a pouco a tua vida, como um sopro, acabou. E aí? O que você vai fazer? Você vai deixar ainda dor, você ainda vai deixar uma tristeza para quem ficou. Olha o prejuízo de uma vida que não confia no Senhor em todo o tempo. Olha o que ele faz. Ele se faz maldito porque ele confia em si e ainda deixa uma leva de pessoas com sofrimento até serem curadas. Eu posso falar isso. Aleluia. Mas quando você faz o contrário, vamos ser bem sucinta, eu não vou demorar. Eu falei de alguém que se deleita, que aprecia, que vive enquanto está ruim, está difícil, meu casamento está difícil. Continua amando o teu Deus, continua falando com Ele, que pela fé você confia e que Deus vai cumprir na hora dele. Continua. Você não tem porta de emprego agora? Continua confiando. Enquanto a porta não abre, você se deleita. Deleita no poder do Espírito Santo. Vai falar em línguas no teu quarto. Vai sentir a presença de Deus. Vai pedir para Deus te visitar nos sonhos. Vai para a igreja com vontade, com afinco. Olha para o pastor e para os irmãos da tua igreja com amor. Tenha um olhar de misericórdia para com a igreja do Senhor na terra. Faça algo por você agora. Mas não é faça algo pela tua vida física, não. Aproveite também, mas faça algo pelo espírito que sofre, pela alma que padece. Acrescente pela fé um dia de amanhã de bênçãos e não de maldição. Que pessoas que falam, não sei porque minha vida se deu nisso. O que você fez para ter chegado nisso? Você confiou? Ou você primeiro decidiu ir resolver para depois perguntar para Deus se era? O bispo uma vez deu um exemplo e realmente era verdade. Os jovens começavam a namorar. Teve uma, não era nessa igreja aqui, há muitos anos atrás, muitos. Outra leva. Começava a namorar e a pessoa falava, estou namorando. Ah, é? Você está namorando? Olha, amém. Ora, pastor, nós estamos namorando, amém. Só que depois a desgraça estava feita. E aí ele falou, pastor, estou sofrendo. Sabe, tá isso, agora vai ter que casar, agora não sei o que lá, e bibibi, barará. Ah, é? Ah, tá. Na hora de confirmar, né? Tem esse negócio de confirmar e orar, gente. Você tem que fazer, pedir para Deus, colocar o coração. Não estou falando só de relacionamento, é tudo na sua vida. Você consultou a Deus? Porque aí quando você consulta a Deus, enquanto não acontece, você continua confiando e vai se deleitar. Deleita na palavra, deleita em vir à igreja. Não, mas tem gente que quer ficar em casa. Teve uma situação que aconteceu há um tempo atrás, e eu vou falar. Você tem que confiar
Mas se deleitar é reconhecer que você depende de Deus, amém? É fazer algo, é adorar, é agradecer, é reconhecer o teu eu que não é nada sem Deus. E aí, pela minha fé, era para ter intensivão de clamor. Pela minha fé, era para ter atitudes que pudesse fazer acontecer um milagre. Mas era a minha fé. A minha fé não pode salvar ninguém, só a mim. Não pode salvar vocês. Nem o bispo com a fé dele pode me salvar. Tá entendendo como é que funciona? Porque na hora mesmo do aperto, vai ser você e os teus débitos. Como é que está a tua conta aí diante de Deus? Tua conta está com débito aberto? Ou você tem quitado e tem passado a se motivar para conquistar mais lugares? Amém? Com Deus e na presença de Deus. Então, o contrário de se deleitar, aquela pessoa que não confiou, aquela pessoa que não tem alegria, não se alegra com as coisas de Deus. Tem gente que só quer ficar feliz se a bênção acontecer. Se não acontecer, é pastor que não presta, é igreja que não presta, eu vou sair da igreja, eu vou para outra igreja, eu não aguento mais. Eu já ouvi uma palavra de uma pessoa que falou assim, que não aguentava mais ver a cara dos irmãos aqui, por isso que mudou de igreja. Ela ficou cansada de vocês, cansada da igreja desse lugar, ela cansou do pastor, sabe, a mesma coisa, ela resolveu ir embora. Eu acredito que deleitar, ela não se deleita. Pelo contrário, muito menos se alegrar. Prazer passou longe dessa pessoa. Porque quem se deleita vive com prazer. A cada dia basta o seu mal. Para de sofrer. Você não sabe quando vai ser o seu último dia. Nossa, bispa, é verdade, irmão. Você vai sofrer até quando? Cultiva aí hoje a comunhão com Deus, para que no amanhã, pela fé, você tenha algo positivo, sabe? Seu débito não esteja em aberto. Feche essa conta, parte para o próximo passo, aleluia. Amém? Amém? Vamos para o contrário, meu Deus, eu preciso falar. Alguém que não se deleita é uma pessoa que se torna aborrecida. Aquela pessoa que, sabe, não confia. Vamos ler de novo? Vamos lá, vai. Salmos 37, versículo de número 4. Coloca aí de novo para mim. Vamos lá, para você entender. Porque se você já foi assim, não é mais, você pode dar glória. Se falta ainda você fazer uma vasculhar na tua vida, é hoje à noite. A noite de focar e mudar a direção, porque cada vez que você está na presença de Deus é uma oportunidade de fazer diferente. Eu, quando estou sentada, particularmente eu procuro ouvir a palavra para mudar algo em mim. Ah, mas essa palavra não foi para mim. Ela é para mim. Ela pode não ser para mim hoje, mas eu vou guardar no meu coração, porque eu sei que se um dia, e como sei que vou precisar, ela vai estar viva aqui, amém? Então é assim que nós devemos ficar. Ah lá, e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Olha que nível. Você está adorando, você está fazendo o que Deus te mandou e está aproveitando a presença dEle? Você está amando o Senhor de todo o coração? Calma, Ele vai conceder o desejo do seu coração. O que você tem pedido para Deus? Antes de eu falar, meu Deus, parece que eu não quero falar da parte, mas eu vou falar, tá? Eu estou na parte boa. Mas antes eu preciso completar esse deleite aqui, porque eu tenho parte de uma história de superação pessoal minha, vocês vão rir comigo. Ou tem gente que pode estar na mesma situação, ou esteve, enfim. Mais ou menos 1 ano e meio atrás, né? Que a gente estava morando na praia, e lá é muito bom para andar de bicicleta e tudo mais, né, irmãos? Para exercitar e tudo mais. Só que, eu até estava falando com a Jussiara, a última vez que eu tinha andado de bicicleta mesmo, porque na praia tem aqueles triciclos, quem já andou quadriciclo, aquilo ali é facinho, né? Aquilo ali vai até quem não sabe pedalar. O outro se lasca, né, por todos. Mas vamos lá. E aí, a última vez que eu tinha andado de bicicleta foi em 2005, com a Jussiara, no Ibirapuera. Então, fazia aí quantos anos que tem de 2005 pra cá? Quem é bom aí de conta? 18 anos. Só que eu me dispus a viver um processo de confiar primeiro no Senhor. Como que você confia em Deus? Entregando, dizendo a Ele que você não é nada, que você precisa dEle para todas as coisas que você deseja na sua vida. E aí eu passei a me deleitar no Senhor com tudo que eu iria viver ainda. Então a confiança me trouxe a segurança de saber que uma hora ia chegar.
conforme os passos certos que você percorre na sua vida, em obediência e temor à palavra de Deus e a Ele, você passa a se alegrar e viver com prazer cada conquista. Não precisa ser coisa grande. Então vocês vão entender o que eu vou falar. E aí eu falei assim pro bispo: olha, quando eu perder mais 10 quilos, eu quero ter o prazer de andar de bicicleta. Só que eu estava muito, irmãos, acima. Eu fui na nutricionista, e a nutricionista também é psicólogo. E ela falou pra mim: ai, Jéssica, o que te impede? O que acontece? Me fala um pouco de você. Falei porque eu estava lá, falei qual era a minha meta, que eu tinha como objetivo de vida, e priorizei o fato de ser mãe de 3 filhos pequenos, queria brincar com eles, queria ter saúde, não estética, tá? Pra viver. E aí eu falei pra ela, e quando eu falei, eu comecei a chorar. Eu falei: eu tenho o sonho de andar de bicicleta com eles, sabe, junto. E aí aquilo me deu, e ela comeu, eu vi que ela se segurou ali como profissional, e o bispo também ficou meio assim, e estava do lado, e embargou ali por um segundo. Foi muito bom, irmãos, porque ficou gravado. Eu voltei com a folha para casa, com um monte de meta, um monte de coisas para eu fazer, amém? Faz parte do processo. Deus ajuda quem se esforça, não é? Só que eu já tinha dado largada para o confiar no Senhor, já estava me deleitando, mas e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Passou-se os anos, né? Quase 2 anos aí. E aí sábado eu até postei uma foto, não ia postar, eu falei: deixa eu postar porque ficou tão bonito. Eu do nada, não estava programado, olhei pro bispo e falei: vamos levar eles no Ibirapuera, porque tá tão frio em casa, né? Ficar só em casa, vamos lá. Sem gasto mesmo, vamos lá. Só que o meu vamos lá era esses quadriciclos, né? Vou andar, então a gente pedala com a Amanda. E não é que deu certo? Chegou lá, foi o bicicletão lá. Eu e a Amanda, o Rian e o Kevin no banquinho da frente. E o bispo foi em uma bicicleta sozinho, individual. Então foi ele na frente e a gente atrás. Vai, Amanda, parecendo: vai, Gru, vai. E aí pedalando lá, sabe? Vai, Amanda, ajuda aí, Amanda. Porque é pesado. Mas eu já estava feliz por isso, irmãos. Depois a gente parou, descansou. Só que o Rian queria sair daquele banquinho sem graça da frente. O Rian tem 8 anos. O Rian: pai, eu quero pedalar. E aí o Rian, eu falei: ah, então tá bom, vai. Aí o Rian foi com a Amanda pedalando e o Kevin na frente. E aí o Rian pedalou. E aí o bispo falou: então eu vou um pouco a pé. Eu falei: mas e outra bicicleta? Ah, vai você. Aí eu olhei pra ela: meu Deus, me deu aquele gelo assim no coração. Eu falei: Senhor. Aí eu falei: ai, será que eu ainda sei andar? Aí eu parei assim, subi na bicicleta e fiquei: calma aí. E nisso a Amanda, o Rian e o Kevin com o quadriciclo já estavam lá na frente. E o bispo falou: eu vou andando. E aí eu subi, irmãos. Aí eu fui naquela assim, meio assim, virei para a esquerda, virei para a direita, e daqui a pouco comecei a andar. E eu comecei a respirar ali, foi uma sensação, é literalmente igual você vê num filme, que a pessoa está andando de bicicleta e ela está em outra dimensão. E eu senti essa liberdade depois de 18 anos. Eu tinha prometido que depois que eu perdesse tanto de peso, eu gostaria de andar de bicicleta. E aí o Kevin ficava: mamãe, virando com aquele cabelinho dele, dando tchau, e eu lá, pedalando. E a cena linda de ver, irmãos, foi linda. E o que eu quero dizer com isso? Parece pouco para você? Talvez. Só que não para mim. Para mim que sei de onde eu tive que dar um start, de onde eu estava e como eu me posicionei na situação para confiar em Deus e para que em todos os processos de dor, porque é sofrido mesmo, você está aí como ouvinte, assim como eu, sabe de tudo que você tem que enfrentar para entender que se deleitar confiando em Deus é o melhor que você pode priorizar no seu hoje. Sabe por quê? Porque ainda que seja difícil, Deus está olhando lá do céu e dando providência para cada novo dia, cada manhã na tua vida. O que eu quero dizer com isso? Parte dos meus pedidos para Deus já aconteceu. Eu poderia contar mais. A nossa volta para São Paulo, como Deus fez na hora certa, Ele preparou a casa certa, porque até para entrar na casa que eu estou, o bispo falou: eu quero voltar, mas tem que ser assim, tem que acontecer dessa forma, dessa forma, dessa forma. Ele falou 3 itens. E aí, quando nós fomos ver, até no meu nome eu consegui, juntamente com a irmã que nos ajudou aqui da igreja, colocar tanto contas quanto no contrato. É pouco? Pode ser, só que para mim não, porque era um desejo do nosso coração e o Senhor ouviu.
Nós precisávamos de alguns móveis que eu tinha vendido, irmãos. Eu estou falando testemunho pessoal, experiências que nos abençoaram. Amém? Experiências de que nós andamos, nós demos os passos segundo a vontade de Deus, se Ele concedeu. Então o Senhor, Ele foi fazendo tudo certo, na hora certa. Então eu posso te falar com propriedade que quando você confia, quando você se alegra com cada passo, pode ser pequeno para os outros, mas você sabe o tamanho do passo que deu, porque a tua história, amém? É o teu processo, a tua caminhada. Ninguém pode vir de fora e dizer o que é e o que não é. A única resposta que vai ser óbvia e certa para a tua vida vai ser aquela que vem do alto, porque Ele está vendo o que vai ser importante para o teu pequeno coração. Ele está vendo o quanto você vai se agigantar com cada nova conquista que Ele vai entregar para você e não os outros. Aleluia! Agora, todo mundo já se deparou com alguém aqui, uma pessoa que não se alegra, é uma pessoa que não tem prazer em viver, uma pessoa que não entende que tem que se deleitar com tudo que Deus já fez por ela e enxergar prazer e alegria, ter contentamento, amém, com hoje. Você precisa se conter com hoje. Bispo, eu não sou amada da forma que eu gostaria. Se contente, querida, continue, porque até então ficar sonhando sem viver primeiro o que Deus preparou no Espírito não vai te acrescentar nada. Você vai ficar literalmente sonhando num mundo de fantasias, não vale a pena. Então uma pessoa, ela vai se tornando aborrecida, entediada, sabe, na sua vida. E aí ela vai passando isso por onde ela anda. Ela carrega esse enfado. Então você vê uma pessoa insatisfeita, nada acontece, sabe, eu não consigo, eu não vejo. Por que pessoas estão evoluindo na igreja e eu não? Por que todo mundo está comprando apartamento e eu não consigo nem um casebre? Por que todo mundo viaja e eu não posso? Sabe aquela pessoa que questiona, aquela pessoa que tudo contradiz? Quem já conheceu alguém assim? Você vai falar algo, vai contar, coitado de você, meu Deus, infeliz por um segundo, vai contar a sua enorme bênção, o seu plano, justamente para alguém que vive de contrariedade. Aí vai lá você, todo feliz. A pessoa vem e contradiz, fala, não, Deus não vai fazer isso por você. Não é esse caminho. Não, você está enganado, sua igreja está errada, seu pastor não tem visão. Que isso? Se meu pastor não tem visão, querido, para mim, então quem vai ter? O R.R. Soares? Não estou desmerecendo, mas ele está lá com a obra dele lá e eu não quero saber. Eu quero saber de onde eu vivo, de onde Deus está falando comigo e onde Ele cuida de mim. Cada um vai dar glória a Deus o que está fazendo. Está entendendo que não me interessa nem você? O pequeno, o grande, o médio, não interessa, não importa. Eu estou aqui. Eu vivo a minha vida, minha família, eu vivo vocês. Vocês que eu vejo, vocês que me motivam, vocês que são abençoadores e que são abençoados, é que me traz motivação, é que me faz ter um combustível para continuar agradecendo a Deus todos os dias por ser igreja e participar de uma igreja com o corpo de Jesus. Você está entendendo que é a realidade que importa? Mas alguém que contradiz tudo, ela fica uma pessoa amarga. E aí, essa pessoa, ela vive com mal-estar. Você conhece alguém? Ai, eu tô com dor de cabeça, mal-estar, sabe? Tudo pra ela generaliza. Não, tá errado. Sabe quando você conta a bênção do teu pastor? Tá errado. Teu pastor tá errado. Ela vai te contradizer porque você cantou. Ela vai contradizer porque tá o Enio aqui, tá eu, tá o e agora lá, estão se achando a banda. Nossa, pensa que sabe. Cuidado, queridos. Foge, porque senão essa pessoa não está nem se prestando para si mesma. O que a Bíblia falou em Jeremias 17:5? Maldito é o homem que confia no homem. É uma pessoa que está morta, está com o eu, até o próprio ego tem como que é baixa estima, é isso que fala? Baixa autoestima? Então ela, baixa estima, então ela se deprecia, ela vai depreciar você. Ela não vive nada, ela não tem nada de novo para contar. Quando você abrir a boca, coitadinho, para falar do teu plano, ela vai querer te contradizer. Então, essa pessoa é uma pessoa amarga. Cuidado com a insatisfação.
Cuidado, porque a insatisfação vai te gerar o quê? Eu sei, eu entendo, olha só que você não faz nada. Você já ouviu um ditado que diz que quem muito reclama é quem menos ajuda? Quem abre a boca para colocar defeito é a pessoa que menos faz. Ela consegue enxergar sujeira onde não tem, mas ela não tem coragem de pegar uma vassoura. Já viu gente assim? Então destes aí você foge, fica com a parte do prazer e do deleite, amém? Então vamos lá, versículo de número 5 e 6. Salmos 37, 5 e 6. Vamos ler novamente, amém? Entregar o teu caminho ao Senhor, confiando nele, e o que ele vai fazer? Tudo ele fará. Pode colocar o 6 também? E ele fará sobressair a tua justiça como a luz, e o teu direito como o meio-dia. Você não precisa se justificar para ninguém. Você não vai precisar preparar algo que não é teu, algo que aparentemente vai dar notoriedade para as pessoas que estão te vendo, e isso é irreal. Depende de quem vai te assistir. Você acha que vale a pena um discurso, uma palavra? Não. Se coloque na posição, entregando o teu caminho, porque o Senhor vai fazer. Se você tiver que abrir a tua boca para falar, vai ser o Espírito Santo que vai te conduzir, enchendo a tua boca. Aleluia. E você não vai falar para se justificar, não. Você vai falar para ser um instrumento nas mãos de Deus, porque o teu caminho está nas mãos dele, porque ele cuida de você. Amém? E versículo número 7. Descansa e espera nele, não te enfades. Quando você descansa, você não fica procurando sarna para se coçar. É o ditado. Você não procura. Sabe por quê? Porque você já entende que tem muitos dos seus problemas. Irmão, se fosse só os problemas de resolver da tua vida fora, seria até que fácil, porque se você pode pagar, pode, não pode, você vai lá, se negocia, se dá um tempo, se dá um prazo, você se comunica. E quando os seus problemas, estão aqui? E quando a tua pior dor, porque na verdade começa aqui, a tua própria consciência vai lutar contra. E quando você vive e você fala assim, meu Deus, por que eu estou pensando isso a respeito de tal pessoa? Quando você vive uma confusão mental, quando você tem vários paradigmas que precisam ser quebrados na tua mente, na tua vida, quando você precisa ser liberto de si, porque você tem pensamentos retrógrados daquilo que você fez, daquilo que você foi, isso vira uma salada mista, confusa dentro de si, você não consegue sair desse limbo, dessa situação. Eu digo, descansa no Senhor. Sabe por quê? Porque quem não descansa literalmente se cansa, vê a sua força se esgotar. Patina e não sai do mesmo lugar. Patina e continua no escuro, não enxergando a luz que é Jesus e o que Ele tem preparado. Glória a Deus. E literalmente você vive com o cérebro sobrecarregado, o que consequentemente vai te causar enfermidade no corpo e na alma. E não é que isso é verdade? Não falam que diversos tipos de câncer é causado por conta do quê? Das emoções. Porque o emocional, a mágoa, a frustração, porque as experiências ruins, e aí aquele amargor de vida, aquela vida amarga, e tudo que te fez sofrer, aquilo ali vai minando, teu cérebro vai absorvendo e teu corpo vai adoecendo. Então se não é um câncer, é uma depressão, você é uma pessoa deprimida, você não consegue enxergar que ainda há um plano para se cumprir na tua vida. Então cuidado com isso. Então literalmente não te enfades. Não se coloque como uma pessoa entediada. Quem conhece alguém que vive de tédio? Ai, que droga de dia. Ai, porque tá sol. Ai, que desgraça de chuva. Ai, que casa velha. Que casa fedida, mofada. Ai, nossa, que cama ruim. Quem conhece alguém que reclama assim? Ai, que comida sem sabor. Nossa, que pessoa. Por que... Olha, a pessoa com enfado de vida, ela se incomoda até com o riso do outro. A pessoa sorri, a pessoa é feliz, a pessoa não se importa com o mundo fora do que ela tem, que ela literalmente é agradecida, ela aproveita. E aí vem esse outro que é infeliz, que é cansado, que se incomoda com as conquistas e com a alegria. Isso acontece dentro da igreja, bispa? Sim, acontece.
Acontece, irmãos, acontece igreja pequena, igreja grande, então, meu Deus, né? Quanto mais pessoas, mais ser humano reunido, imagina, pastor para cuidar de 1000 membros, hein? Dá conta? Me diz aí. Pensa que é fácil? Não é, irmãos, é muito enfado, e a gente tem que mandar embora, sabe por quê? Porque descansar no Senhor é confiar, é crer que Ele vai prover. Essa igreja aqui está de portas abertas porque Deus é a providência de cada dia. Tem irmãos aqui que nos acompanham mais de perto e sabem do milagre que nós vivemos. Não, a igreja está aberta porque tem dinheiro, queridos. Não caia nesse conto do vigário. Sabe por quê? Porque quem gosta de dinheiro está ostentando uma vida falsa. Quem gosta de dinheiro ostenta... Ai, mas é todo mundo? Não, não venha me criticar. Entenda. Há pessoas e pessoas, mas o que eu posso te dizer é que o dinheiro é a raiz de todos os males. Tem pessoas que estão na igreja para ostentar porque podem, para menosprezar quem não tem porque se acham autossuficiente. Cuidado, tem gente que acha que porque fez uma faculdade é melhor que o outro. Cuidado. Aí a pessoa lá que está não se baseando na palavra vai cair nesse conto do Satanás. Ai, eu não sou formada. Ai, eu fiz teologia ainda, então eu não posso pegar. Ai, imagina, não. Olha, nossa, minha pastora, a irmã faz. Para com isso. Para com isso. Entrega da forma que está, porque de tudo que precisa de ajuste, deixa que Deus vai cuidar. Se Ele é o dono da tua vida, Ele sabe que peça que está faltando aí no teu corpo físico, na tua mente, amém? Nas tuas emoções, o Senhor sabe aonde tem que aparar, mas você precisa entregar, você precisa descansar e deixar a ira. Versículo de número 8, eu estou acabando. Versículo de número 8, você precisa deixar a ira, abandonar o furor. Novamente, o que a palavra vai pedir? Para vocês verem o perigo, não te enfade. Você já procurou o que significa uma vida de enfado? Não fique entediado com o que o outro tem e você não. Primeiro que a história é diferente, os dedos são iguais? Então pronto, uma pessoa pode fazer psicologia e ser bem sucedida, o outro pode ser psicólogo e trabalhar vendendo marmita. E o que há de mal nisso? Depende da visão de quem vê. Agora, se for alguém que não vive baseado na palavra, ele vai sofrer cada penitência. Ele vai sofrer as próprias consequências das suas escolhas. Aí, sabe o que acontece com quem se baseia na palavra de Deus? Ele vai entender que mesmo as consequências das más escolhas que ele fez para si são benefícios quando na presença de Deus você é alimentado pela palavra, pela presença dele, porque ele vai preparar um novo caminho. Isso é porque você vive cada versículo que eu estou lendo. Isso é porque você tem fundamento na Bíblia. Não são livros, não são contos, não são histórias que vão te emocionar. Há uma verdade que liberta todo aquele que crê e deseja. Esse é o único caminho, a única verdade, a única vida. E ele é tão grande que ele pega o menor e faz maior, que ele pega as coisas loucas, aleluia, para confundir as que se acham grandes, que ele vivifica pelo poder do Espírito e não por causa de letras, e não por aquilo que o mundo pode entregar, mas pelo sangue que foi derramado. Não há como contestar, ainda que tentem mudar a história, que queiram retirar o nome, que queiram rasgar a palavra. Não dá para contestar as gotas de sangue derramada na cruz do Calvário. Não dá para contestar o amor que constrange. E Ele está aí para contar a única verdade que nos liberta. Esse é o meu, o seu, o nosso Deus. Aleluia. Como assim, bispo? Aí, libertar de mim mesmo, eu já li, eu leio essa palavra. Quem não conhece Salmos 37, quem não entende, quem nunca leu os Salmos, o salmista se alegra, ele tem prazer na lei, ele tem prazer em temer o Senhor. O salmista tem prazer até pela coisa ruim que lhe dá na vida, porque ele entende que o socorro presente na angústia é Deus, ele vai sempre recorrer a Deus. Ele sabe que o socorro vem do monte, do alto. Então ele vai entender a sua pequenez e a grandeza de Deus. Ele vai entender um problema que parece grande, mas Deus é maior. O salmista entende que é na hora da tristeza que a alegria vem. Aleluia. Ele entende que a força vem de Deus. E tanto que nós podíamos ficar falando aqui. Como bispo libertar de si mesmo? É deixar o ego de lado. Deixa o ego.
Deixa também as suas limitações. Amém? Eu faço, eu posso, eu tenho. Você tem o poder, você tem o controle. Não, você não tem. Provérbios 3:5. Vou mandar na Bíblia porque é bom. Hoje o pessoal não quer mais nem ler a Bíblia. É só estudo e piriri, pororó. É ler a Bíblia, irmãos. É viver a Bíblia. Provérbios 3:5. Pode colocar aí também, tá? Olha lá. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. É só para confirmar. Amém? Jesus Cristo é o único e suficiente Salvador. Ele é o único que pode te salvar de si, dos seus pecados, dos seus medos, dos teus fracassos. Ele é o único que pode te salvar de uma história e uma vida ruim, pregressa, mas que pode fazer tudo novo outra vez, porque Ele salva. Amém? Porque Ele liberta. Glória a Deus. O poder da palavra, se você tomar posse, você vai viver. Não importa o que significa para as pessoas, até porque ninguém luta as suas guerras, é Jesus. Agora, se você for grato e olhar para Ele que tem trabalhado a teu favor, aí você faz festa aqui e tem festa no céu. Aí você chora aqui e tem choro colhido no céu. Aí você guerreia aqui e Ele envia os anjos para lutar, aleluia, junto com você. É uma troca genuína e merecida, porque Ele é Deus. Amém, Senhor Jesus. E você, com as suas limitações, muitas vezes barra o poder e a ação do Espírito Santo na tua vida. Você mesmo é o causador, não é outra pessoa, é o eu. Amém? Agora eu vou te falar algo e guarda essa palavra. A confiança no eu, no ego, limita a ação do poder de Deus em sua vida. A gente acabou de ler. O que a palavra fala? Não te estribes, não te atenhas no teu próprio entendimento. Por quê? Porque você não pode contar os teus dias. Você já ouviu um dizer também que compara uma pessoa que projeta os dias e ele faz muitos planos e ele se prepara hoje para viver lá no futuro, mas é segundo o seu próprio entendimento. Daqui a 10 anos eu vou fazer. Daqui a um ano, quando eu sair de férias, eu vou. Você deve se basear em projetos, você tem que fazer planos para a sua vida, você tem. Mas você precisa dizer, Senhor, segundo a tua vontade. Se Deus quiser. Prepara, se Deus quiser, eu vou viver e vai acontecer. Agora você se projetar para viver algo no futuro, sem saber do teu amanhã, cuidado, porque você não sabe nem se vai haver o amanhã. É sério essa palavra, é sério, porque se você for olhar nas redes sociais o que tem de pessoas morrendo jovem com câncer, o que tem de pessoas jovens perdendo a vida, crianças, é só você olhar um pouco, e o que tem das pessoas que ficaram, usando como exemplo o irmão que partiu, usando como exemplo a pessoa que fez tantos planos e não conseguiu viver. Ontem mesmo eu vi a história de um rapaz que disse que fez uma ação, ele tinha uma ação, era muito jovem, gostava de ajudar as pessoas, fazia marmita, para o pessoal de rua na época do Covid, só que ele pegou Covid. E ele falava muito para um amigo pessoal dele que quando aquela ação saísse, ia melhorar a vida dele, ele ia poder fazer muitas coisas que tinha projetado. E ele sempre repetia aquilo, e fazendo ali o que ele podia para ajudar as pessoas, e não se mostrava. Então esse amigo muito emocionado trouxe o exemplo da história para dizer. Aí ele falava assim, 6h43 agora, e contou a história do amigo. Depois ele falou 6h44, ele falou assim, tudo que ele quis, por incrível que pareça, ele faleceu de Covid, e pouco tempo depois a ação saiu, só que ele já não estava mais aqui. Aí ele falou 6h45, só que agora, eu acabei de te contar a história, o tempo não para te esperar. Com o exemplo da vida de alguém que viu ele se projetando e fazendo planos para um futuro que não existiu. Você entendeu? Eu vou conseguir, eu vou conquistar. A diferença de você depositar toda a sua confiança em Deus. Aí para terminar, eu vou dizer aqui para você, para terminar essa parte.
Não limite a Deus, deixe Ele agir, mas faça a sua parte. Agora eu quero só exemplificar, eu nem vou entrar na história, porque você já conhece esses nomes desses 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego. Eu preciso só trazer a minha e a sua memória, porque é uma história de confiança plena em Deus. É uma história de fé, e que você pode sim se basear. Você precisa se basear pela palavra, para entender que, será que no lugar desses 3 homens eu também teria a mesma coragem? Lá em Daniel, no capítulo 3, do versículo 15 ao 30, você pode ler depois na sua casa, no capítulo 3, vai contar essa história. E uma das partes mais surpreendentes dessa história é o foco deles em Deus. Dá tempo de ler? Dá tempo, porque é a última parte da palavra. Vamos lá, Daniel capítulo 3. Nós vamos ler, eu vou fazer questão. Aleluia. Glória a Deus. Sabe por quê? Porque quando eu leio a palavra, eu deixo o meu espírito absorver. Porque eu falo, é o que eu quero para mim, eu ainda não vivo. Se é que você não vive, mas você precisa entender. É agora. Deus está me dando a oportunidade. Cada vez que você lê a palavra, Ele muda algo na tua vida, amém? Daniel capítulo 3, vou lá no versículo 15. 14, presta atenção. Falou Nabucodonosor e lhes disse: é de propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que eu levantei? Agora, pois, se estáis prontos, quando ouvirdes o som da buzina, do pífero, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita, de folhas e de toda sorte de música, para vos prostrardes e adorardes a estátua que fiz, bom é. Mas, se a não adorardes, sereis lançados na mesma hora dentro do forno de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Foi um plano arquitetado de Satanás, ou não? Sim. Só que esses 3 homens eram homens de Deus. Glória a Deus. Você está aqui nessa noite porque você é de Deus. Porque a sua pessoa é a pessoa bendita, aleluia, em Jesus. Amém? Isso a palavra te garante. Então imagine quantos os planos Satanás já não intentou e ainda intentará contra a tua vida. Vigia, igreja. Nós precisamos estar atentos. Porque a vez deles serem testados chegou. Você já foi? Já. Você vai parar de ser? Não. Então o que você precisa? Você precisa da palavra, você precisa de Deus, você precisa de entregar, você precisa das 5 palavras que nós vemos, os 5 verbos, você precisa fazer na tua vida acontecer agora. Não dá para esperar um amanhã que não te garante. Se você não tiver segundo a vontade de Deus e os olhos dele fitos sobre a tua vida, não dá para você esperar muito aqui não. Vamos continuar? E ainda o rei disse, né? Quem vai poder te livrar? Quem é o Deus? Versículo 16. Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de te responder sobre este negócio. Olha a sabedoria. Olha o poder da fé. Não vai ser toda hora. Lembra que eu falei? Você não precisa se justificar. Deus já sabe quem você é. Aleluia. Você também sabe quem é em Deus. Então é isso que acontece. Sabe o que acontece? Eis que o nosso Deus, olha o que eles disseram: a quem nós servimos é que nos pode livrar. Ele nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E ainda vai ter gente, eu vou ler, não lê ainda não. Ainda vai ter gente que vai falar assim: que atrevido. Vai achar que você pela palavra pode não ter, você não pode ter ousadia pela palavra, você pode, porque a palavra de Deus te dá autoridade, aleluia, porque a palavra de Deus te norteia, o Espírito Santo vai te fazer lembrar das palavras certas, quando for a hora que você necessitar dizer algo a alguém que está intentando contra a tua vida, e ainda assim a pessoa vai achar que você é desaforada, vai achar que você é desaforado. Nós já vivemos isso na pele, queridos, não dá para esquecer. Bispa, muda o disco, não vou mudar, porque quem passou a dor fui eu, porque quem teve que aguentar fui eu. Então é a mesma coisa que eu falar para você: tira a tua dor, você tem esse poder? Não! Mas eu controlo com o poder da palavra que Deus me dá. Ele já me livrou dessa fornalha, já me livrou dessas pessoas como esse rei perverso e cruel que se levantou contra homens de Deus e pessoas
homens, pela fé, você vai ter autoridade no nome de Jesus para responder. E aí no versículo de número 18: e se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Então o rei se encheu de furor e se mudou o aspecto do seu semblante contra Sadraque, Mesaque e Abednego. Falou e ordenou que o forno se aquecesse 7 vezes mais, mas que começava a aquecer. Sabe o que me lembra? Me lembra quando Deus te dá autoridade para corrigir. Me lembra quando Deus coloca uma palavra na tua boca para que você não caia. Não fique no teu próprio entendimento. Passe a luta que tiver que passar. Deixa aqueles que você achava que eram os teus se levantar contra você. E você vai continuar, aleluia, no caminho. E aí pessoas usadas por Satanás vão ficar furiosos. E no plano que eles intentaram, eles vão achar pouco para você. Porque o que eles querem é te matar. Eles querem te lançar na fornalha de fogo. Eles querem acabar com o que incomoda a vida deles. Porque eles no fundo ficam pensando: como consegue ser assim? Eu não tenho, eu não sou, não posso. Mas há um Deus que pode por mim não sou eu. E nunca foi, aleluia. Eu tenho certeza que era o que esses homens pensavam. Meu Deus, esse povo é louco. Esse povo rebelde adorando a deuses. Pessoas que não dão ouvido à palavra que sai do altar. São esses que adoram os deuses, que adoram as suas próprias visões, que adoram bajular o seu próprio ego e o eu segundo as suas próprias concupiscências. Mas aquele que é de Deus vai permanecer no propósito e não vai temer na hora que o rei disser que vai ligar a fornalha, o fogo 7 vezes mais, porque no fim é a morte. Mas ele não sabe, aleluia, de que enquanto esta guerra, achando ele que foi travada para destruir e aniquilar, Deus trabalha no silêncio pelos céus. Deus luta a guerra. Ele sabe que vai doer. Você sabe que vai passar, mas você não se ausenta. Você não abaixa a guarda. Ainda que ainda que a dor te faça a ponto de você se jogar no chão e não ter palavras e só lágrimas, porque essa é a nossa luta. Na época era assim. Hoje a perseguição é sorrateiramente. Alguém vem com um plano ardiloso para tentar te enforcar, para tentar te matar. Hoje é pior nesse sentido. Sabe por quê? Porque a pessoa maquina o mal estando ali do teu lado. Agora você precisa tomar cuidado para não cair nessas histórias, porque são histórias. Você tem que estar vigilante na palavra para não ir para o lado errado, para não ser retirado e você ser lançado no fogo. Você vai ver o que aconteceu e vai entender o porquê eu estou dizendo. Então a fúria do rei ordenou o forno se aquecesse 7 vezes mais, meu Jesus, e ordenou aos homens mais fortes que estavam no seu exército que atassem aqueles 3 homens para o lançarem no forno de fogo ardente. Então aqueles homens foram atados com as suas capas, seus calções e seus chapéus e suas vestes, e foram lançados dentro do forno de fogo ardente. E porque a palavra do rei apertava e o forno estava sobremaneira quente, a fúria daquele homem, a chama do fogo matou aqueles homens que levantaram Sadraque, Mesaque e Abednego. Cuidado para não estar do lado errado, porque do lado errado você vai tentar, você vai obedecer a ordem de um rei que é usado por Satanás e vai acabar morrendo, quando muitos que resolveram sair estão mortos espiritualmente, estão parados no tempo, escolheram o lado errado, aleluia, já morreram, não entenderam que não é sobre seres humanos, que não é sobre uma força, que não é sobre ter mais ou ter menos, é sobre servir um Deus e não mudar de lado, é sobre amar, aleluia, uma vida mais que a minha, amar aquele que me fez para o seu louvor. É sobre ser grato por quem eu sou, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Então sinta-se assim concernente à sua vida, se ame, se valorize, aleluia, é o que Deus quer, porque se você não virar o jogo, você vai ser levado e vai acabar como essas pessoas, por ouvidos que Satanás cochicha através de pessoas usadas por ele. Cuidado para você não ser lançado na fornalha de fogo ardente. E estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro do forno. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa, falou e disse aos seus capitães: não lançamos nós
3 homens atados dentro do fogo responderam e disseram ao rei: é verdade, ó rei. Respondeu e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo e nada há de lesão neles. E o aspecto do quarto é semelhante ao Filho dos deuses. Então, eu vou resumir agora, aleluia. Ele mandou eles saírem. Sabe por quê? Porque não estava acreditando. É impossível. Porque aqueles a quem ele ordenou que fizessem o mal para esses servos de Deus, morreram só de se aproximarem. Como assim eu vejo 4? E como que o outro tem um aspecto? Ele entendeu aquela hora. Eu consigo imaginar o coração, o corpo físico estremecendo. E depois todo esse plano de Satanás caiu por terra, porque no final das contas não era um jogo de quem pode mais ou menos, não. Era para que o nome do Senhor fosse glorificado. Quando eles foram testados, o Senhor já sabia que eles seriam provados e aprovados literalmente pelo fogo. E uma das partes mais surpreendentes da história que eu quero deixar para vocês é o foco deles em Deus. Porque quando o rei perguntou, indagou que eles não adorariam aos outros deuses, eles poderiam, com medo, ter falado, ter gaguejado, poderiam ali ter se colocado. Ainda assim, eu acredito que a fé iria fazer a diferença. Mas o que eles fizeram? O foco deles estava em saber quem Deus era e o poder de Deus que os livraria, como eles disseram. Sabendo que seriam lançados na fornalha. Você está pronto? Você está pronto? A fé daqueles 3 homens trazia contentamento diante de qualquer resultado. Você sabe por quê? Eles não questionaram nem o rei e não tiveram nenhuma medida de pavor ou de medo. Fisicamente eles podem ter tido, porque eram seres humanos, assim como eu e você. Mas sucumbir é outra história. Não temos esse direito, porque você conhece o Deus que te salvou e vai continuar guardando a tua vida. E então o contentamento diante do resultado é o que você deve gerar no teu coração. Tudo vai acontecer do jeito que você quer? Não, mas ainda assim você deve se contentar. Independentemente do resultado, Deus vai te dar livramento. Se não foi agora, se não foi do teu jeito, lá na frente você vai entender. Mas só se você se contentar com o que Deus proveu no seu dia de hoje. Aprecie o que Deus tem feito agora, que tem pessoas que se projetam no futuro. Lá no futuro eu vou crescer espiritualmente. Lá no futuro eu desejo ser pastor. Lá no futuro, quando eu casar com o pastor, lá no futuro não dá mais tempo. Ei, 2023 não dá mais tempo para projetar tanto o futuro. Desperta, igreja. Jesus Cristo está voltando. Aleluia. O que nós precisamos é nos posicionar com fé para termos com afinco, aleluia, os 5 versículos que lemos aqui, os 8 versículos, colocar em prática na nossa vida. Fique de pé no seu lugar. Aleluia. Contentamento diante dos resultados. Sabe por quê? Porque confiaram plenamente em Deus. Não foram motivados a reagir pelo medo e o pavor, mas foi por fé. Disseram que vão te matar? Disseram que vão acabar com a obra que Deus começou na tua vida? Disseram que você não vai conseguir? Disseram que você vai sair, vai morrer? É mentira de Satanás, porque Deus é quem começou a boa obra. Aleluia, a coreografia já se prepare para apresentar. E eu quero, para fechar essa palavra, dizer que Satanás caiu por terra porque Deus e todos tiveram que reconhecer o poder daquele que livrou aqueles 3 homens da fornalha de fogo. Eles tiveram que reconhecer, e o primeiro foi o rei. Ele teve que dizer que todos adorassem ao único que era Deus e que tinha esse poder. Está entendendo o final da história? Aleluia, quando você entende que não é pelo meu querer, mas é pelo que o meu Deus quer que vai acontecer. Aleluia. E para fechar, eu deixo para você os salmos, mesmo salmos de número 56, versículo de número 9, amém? É a mesma palavra, mas é o que vai despertar a tua vida a continuar escolhendo confiar e não controlar, amém? Aleluia. Eu falei uma palavra essa semana, não sei se todos ouviram aí, está no nosso Instagram, foi enviado para vocês. Toma posse dessa palavra. Diz assim, Salmo 56, 9:
Quando eu a ti clamar, então retrocederão os meus inimigos. Isto serão